Olá, quinto ano A e quinto ano B. O livro dessa semana é História, Buriti Mais. E a página 44, nós temos um texto que nós vamos ler os primeiros núcleos populacionais e responder aí a página 45. Número 1. O que favoreceu o surgimento das primeiras aldeias? Então, depois de ler o texto, aprogrifou aí as partes importantes para vocês estarem respondendo aí. O que favoreceu? Favoreceu, então, o desenvolvimento da agricultura, a domesticação de animais, eles começaram a se fixar no mesmo lugar, o espaço da moradia foram construídos perto desses campos de cultivo. Então, a Pro colocou aí até uma linha aí, ó, reta, que vocês... que a Pro acabou de falar, ó, espaços de moradias começaram a ser construídos próximo aos campos de cultivo, e essa então é a número 1. Número 2, que função tinham as construções das primeiras aldeias? A Pro fez aí um zigue-zague, né? Então, nesse período neolítico, as construções elas serviam tanto como espaço de moradia, como também proteção aí do frio, do perigo. A Pro até grifou aqui, ó, do frio, do perigo. Eles também armazenavam os alimentos e também realizavam pequenos trabalhos. Na número 3, quais eram as principais atividades realizadas nas primeiras aldeias? Então, o que eles faziam? Eles trabalhavam no campo, caçavam, coletavam frutos e vegetais, também realizavam aí pequenas atividades artesanais, produziam ferramentas, vestimentas e outros utensílios. Tudo que a Pro leu aí está no texto. Na número 4, como você imagina que eram os primeiros núcleos populacionais e suas construções? Faça uma ilustração, ou seja, um desenho. Então, vocês podem fazer um desenho de como vocês acham que era as residências, não pode fazer um prédio, carro, né? Eram casas, as primeiras populações, né? A agricultura vocês podem desenhar perto de rios que eles preferiam porque ficava mais fácil. Também as suas casas eram próximas desse cultivo para ficar mais fácil, tá? Então é só fazer um desenho bem bonito aí, ilustra e traz para a Pro. Na página 46 é um texto, formação das primeiras cidades aí, vocês vão ler essa formação. Depois, cidades na África, América, China e Europa, vocês vão responder então a número 5. Como ocorreu a formação das primeiras cidades? Como que ocorreu? Então aqui, ó, essa resposta da número 1, ó, com o aumento aí da população, a população aumentou. Com o aumento dessa população, eles puderam se especializar em outros trabalhos. As pessoas puderam se dedicar, então, às atividades fora do campo, ó, separado do trabalho do campo. Elas poderiam se dedicar mais em outras atividades. Então, esse comércio cresceu, os novos espaços foram construídos para abrigar essas atividades comerciais e artesanais, dando origem, então, aí às cidades. Na número 6, por que a produção de alimentos deixou de ser coletiva? Explique. Então, aqui nós vamos ver no texto que eles desenvolveram novas técnicas de agricultura. Isso fez com que essa oferta de alimento crescesse e a população também aumentou. Então, desse modo, nem todas as pessoas precisavam trabalhar agora no campo devido a essas novas técnicas. Então, algumas puderam então se dedicar em outras atividades, como a Pro já explicou na número 1. Na número 7, observe as imagens abaixo e responda a questão. Nós estamos vendo aí uma imagem e tem uma legenda, ruínas do sítio, pirâmide da Lua. Era um centro cerimonial da cidade de Aztecas, que foi construída há mais de 2.100 anos no México. Em 2009 essa foto. Essa outra aqui, ruínas do Templo Branco, no sítio arqueológico de Uruk. Essa foi a maior cidade suméria há 5.000 anos atrás, servindo como modelo para outras cidades da Mesopotâmia. Essa foi no Iraque, essa foto é de 2010. O que a gente acha aí de semelhante entre essas duas imagens? O que a gente pode colocar aí? Nós observamos aí que tanto uma como a outra, as duas, elas têm o que? Templos religiosos. Tanto uma como a outra tem o templo religioso. E também podemos perceber aí que nessa fotografia, nessas imagens, nessas fotos, vocês podem ver aí que são lugares distantes uma da outra. Uma fica
no México e a outra fica no Iraque. Então, ambas são distantes entre si. Na 48, nós temos um outro texto para ler, Expansão das Cidades e Organização Social, e na página 49, número 8, responda aí. O crescimento das primeiras cidades provocou inúmeras transformações. Quais foram elas? Em todo lugar, quando há um crescimento, até hoje na nossa cidade, se há um crescimento, há transformações. Então, nesse texto, quando vocês vão ler, vocês vão perceber foram criadas aí órgãos administrativos e jurídicos para administrar esse território e a vida em sociedade, a arrecadação de impostos, construções de novos prédios e a defesa da cidade também começou a existir. Com isso, novas profissões surgiram e foi necessário então desenvolver a escritas para registrar tudo, a invenção da escrita. Então, com a invenção da escrita, aí eles podiam então estar registrando as informações que eles tinham. Percebam que não eram as letras como a gente conhece hoje, né? Eram símbolos que faziam com que registrassem o que eles gostariam sobre cultura, sobre o que eles tinham, precisavam na necessidade deles. Na número 9, observe as imagens abaixo e explique a importância dessas profissões. Então, cada imagem tem uma legenda. Aqui, nós vamos colocar a importância dessa imagem aqui. Então, quem são essas pessoas? São os escribas. Não eram todos que eram os escribas. Então, esses aqui são escribas. Os escribas, eles eram importantes para a administração da vida pública e também registrar toda a cultura da sua sociedade, para a gente saber hoje, atualmente, como era, através desses registros. Na B, nós temos aí uma pintura que retratava a colheita do trigo. Então, como que a gente pode colocar a importância? Os agricultores, eles eram importantes por quê? Porque produziam os alimentos necessários para todos que viviam nas cidades. A última imagem aqui, nós vemos que são soldados egípcios. Então, por que eles eram importantes? Os soldados eram responsáveis pela defesa do território. Eles defendiam todo o território aonde ali eles estavam. Na página 50, nós temos duas cidades para a gente ler, a cidade de Satal e as cidades do Egito Antigo. Vocês vão ler a diferença entre uma e outra. A gente pode perceber aí uma imagem que não há ruas, eles andam por cima das casas e as casas são todas iguais. Aqui já temos ruas, as pessoas já não andam por cima das casas e são diferentes umas das outras. Aqui nesse caso não está mostrando, mas as casas não eram todas iguais. Número 1, aponte quais são as diferenças entre as cidades apresentadas. Qual a diferença dessa e dessa cidade? Então, nós vamos colocar. A cidade de Satal, ela não tinha ruas, essa aqui, de Satal. Não tinha ruas, não tinha palácios, nem prédios públicos. As casas não eram todas bem parecidas e indica que não existia uma hierarquia, ou seja, ninguém mandava. Já nas cidades egípcias, nessas aqui, agora a gente vai falar um pouquinho das cidades egípcias. Vocês vão colocar sobre essa tal agora as cidades egípcias. As cidades egípcias, ela havia hierarquia sim e era bem rígida. Ela que determinava qual era o tipo de moradia que a pessoa iria ali usufruir. Essas casas dos trabalhadores eram feitas com materiais bem frágeis dos trabalhadores. E enquanto o faraó, mais rico, construía suas moradias com pedras. Existiam também edifícios públicos, os mastabas e palácios. Mas o que é os mastabas? Os mastabas estão aqui, ele é túmulo egípcio antigo em forma de pirâmide, e isso tudo na cidade do Egito. Na número 2, e quais são as semelhanças entre essas cidades? Diferenças tinha bastante, mas e as semelhanças? As semelhanças é que nas duas, existiam o quê? Templos religiosos, espaços religiosos destinados ao comércio, e ambas dependiam aí do trabalho agrícola, tanto uma como a outra dependia do trabalho agrícola. Na número 3, descreva a organização da cidade em que você vive, ou seja, Capivari. Você pode comparar o modo de organização de casas, prédios e espaços
públicos desse local e das cidades descritas no texto, ou seja, como que é a nossa cidade em relação a essas cidades que eu acabei de falar para vocês. Então, a gente vai poder colocar o quê? Que aqui em Capivari temos também templos religiosos, temos sim edifícios públicos, temos ruas, acesso aos alimentos, temos divisões sociais sim, também tem uma hierarquia, alguém que administra a nossa cidade. Então, em relação a esse texto que a gente acabou de ler, a gente pode estar colocando essas semelhanças aí que nós temos na nossa cidade.